Essa história que vou contar não aconteceu comigo, mas com meu bisavô Giuseppe Rossi, lá em 1923. É uma história que minha nona Maria contava sempre, especialmente quando tinha lua cheia. Ela fazia questão que a gente soubesse. Dizia que era importante lembrar. Meu bisavô chegou da região de Vêneto, na Itália, em 1920. Veio para o Rio Grande do Sul com mais umas 40 famílias italianas no navio Principessa Mafalda. Se instalaram numa colônia em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, para trabalhar nas fazendas que estavam se formando ali. Giuseppe conseguiu trabalho numa fazenda do seu Angelo Bortoluzzi, um italiano mais antigo que já tinha prosperado. A fazenda ficava no que hoje é o distrito de Anna Hesh, região montanhosa cheia de parreirais e mata atlântica preservada. Meu bisavô morava numa casa de madeira com mais 2 famílias, os Benedetti e os Zanetti. Todos solteiros ainda, todos trabalhando duro para juntar dinheiro e trazer as namoradas da Itália. O problema começou no outono de 1923, quando começou a esfriar. Todo mês, sempre uns 3 dias depois da lua cheia, algum animal da propriedade aparecia morto de forma estranha. Primeiro foram galinhas com o pescoço quebrado, depois porcos com ferimentos profundos no flanco. O mais assustador foi quando encontraram uma ovelha com marcas de mordida no pescoço, muito grandes para ser de cachorro. Seu Ângelo primeiro pensou que fosse algum animal selvagem descendo da mata por causa do frio. Graxaim, talvez, ou até mesmo um puma. Mandou os homens fazerem rondas noturnas, mas nunca encontravam nada. Giuseppe, que tinha experiência caçando javalis nas montanhas do Vêneto, examinou os rastros. Eram estranhos. Começavam grandes e arredondados, como de um cão grande, mas conforme seguia, iam ficando mais alongados, com marcas de dedos. Seu Ângelo, disse meu bisavô, eu nunca vi pegada assim. Parece que vai mudando conforme o bicho anda. Seu Ângelo deu de ombros. Giuseppe, deve ser vários bichos passando no mesmo lugar. Você tá vendo coisa. Mas Giuseppe sabia que não era isso. Na quinta-feira, 17 de maio de 1923, minha nona lembrava da data, porque foi 2 dias antes do aniversário dela. Giuseppe não conseguia dormir. Tinha trabalhado pesado na poda das parreiras e as costas doíam, mas não era só isso. Havia uma sensação estranha no ar, um silêncio pesado que deixava qualquer um inquieto. Era quase 2 da manhã, quando ele resolveu sair para fumar um cigarro na varanda. Naquela época, os homens fumavam tabaco que eles mesmos plantavam e secavam. Foi quando ouviu o uivo. Não era como os uivos dos cachorros da fazenda, que Giuseppe conhecia bem. Era mais profundo, mais longo, e tinha algo de humano no som. Vinha da mata fechada que ficava atrás das casas. Giuseppe pegou a espingarda que tinha trazido da Itália, uma bereta que pertencia ao pai dele, e ficou na varanda esperando, com o coração batendo forte. O uivo se repetiu, agora mais próximo. Entre as araucárias, Giuseppe viu uma sombra se movendo. Era grande demais para ser um homem comum. Andava ereta, mas curvada para frente, como se fosse difícil manter o equilíbrio em 2 pernas. Quando a criatura saiu da sombra das árvores e entrou na claridade da lua, Giuseppe sentiu o sangue gelar. Era um homem, mas deformado. Pelos escuros e grossos cobriam os braços e pernas musculosos. As mãos terminavam em garras e o rosto era uma mistura grotesca de humano e animal, com presas sobressaindo da boca. A coisa parou e olhou diretamente para Giuseppe. Os olhos brilhavam amarelados no escuro. Por talvez 10 segundos, que pareceram uma eternidade, eles se encararam. Giuseppe sentia as mãos tremendo, mas conseguiu levantar a espingarda. A criatura rosnou, um som baixo e ameaçador, e deu 2 passos na direção da casa. Giuseppe gritou, Madonna mia! E atirou mirando no centro do peito. O tiro ecoou pela montanha e acertou o ombro da criatura, que urrou de dor e fúria. Era um som que Giuseppe descreveu como o grito do inferno. Mas em vez de cair ou fugir, ela ficou mais enfurecida. Começou a correr na direção da casa, alternando entre 2 e 4 pernas, movendo-se de um jeito que não era natural. Giuseppe tentou recarregar, mas a bereta era de um tiro só, e ele estava nervoso demais. A criatura já tinha atravessado metade do quintal, quando todos os cachorros da propriedade começaram a latir ao mesmo tempo, acordados pelo tiro
e pelo uivo. O barulho foi ensurdecedor e algo estranho aconteceu. A criatura parou, olhou ao redor como se estivesse confusa, perdida. Nesse momento, outros colonos começaram a sair das casas com lanternas e ferramentas. Benedetti trouxe uma foice, Zanetti uma machada. A criatura olhou para a pequena multidão se formando, rosnou uma última vez e correu de volta para a mata, desaparecendo entre as árvores. No dia seguinte, Giuseppe convenceu Benedetti e Zanetti a procurarem rastros com ele. Seguiram as pegadas que levavam mata adentro e encontraram sangue nas folhas, exatamente onde Giuseppe tinha acertado o tiro. Mas o que mais os perturbou foi uma camisa rasgada pendurada num galho baixo. Uma camisa de trabalho que eles reconheceram. Era do Marco Ferreira, um dos colonos que morava numa casa isolada do outro lado da propriedade. Marco era um homem reservado, meio esquisito. Sempre sumia por alguns dias todo mês, dizia que ia visitar parentes em Bento Gonçalves. Nunca olhava direto nos olhos de ninguém. Os 3 homens foram até a casa do Marco. Bateram na porta por um tempo até ele abrir, sonolento e irritado. Mas quando Giuseppe viu o ombro esquerdo de Marco enfaixado, soube a verdade. «Marco», disse Giuseppe, «precisamos conversar». Marco olhou para os 3 homens, suspirou fundo e os convidou para entrar. Sabia que tinha sido descoberto. Contou que tinha nascido assim, com a maldição. Não era culpa de ninguém. Alguns homens da família dele simplesmente nasciam com isso. Na Europa, conseguia se esconder melhor. Havia mais mato, menos gente. Viera para o Brasil esperando que, talvez, longe de tudo, conseguisse se livrar da maldição. Mas não tinha conseguido. «Eu não quero machucar ninguém», Marco chorava. «Mas quando a lua fica forte, eu não consigo me controlar. Acordo no mato com gosto de sangue na boca, sem lembrar de nada». Giuseppe, Benedetti e Zanetti não sabiam o que fazer. Marco era um bom homem durante o dia, trabalhador, até ajudava a esposa do Zanetti quando ela ficou doente. Foi Giuseppe quem sugeriu: «Marco, e se a gente te amarrasse nas noites difíceis, até acharmos alguma solução?» Marco concordou. Pelo resto do outono e durante o inverno, sempre que a lua estava ficando cheia, eles prendiam Marco com correntes grossas na sua própria casa. Revezavam para ficar de guarda, ouvindo os uivos desesperados vindo de dentro. Funcionou. Os ataques aos animais pararam completamente. Mas numa noite de agosto, as correntes se partiram. Eram velhas, enferrujadas. Encontraram Marco na manhã seguinte, afogado no riacho que passava perto da mata. O corpo estava normal, humano. Segundo Giuseppe, Marco tinha conseguido se jogar na água gelada durante a transformação, para não machucar ninguém. Foi a última transformação. Nunca mais houve ataques estranhos na fazenda. Giuseppe viveu até 1978, sempre contando essa história para os filhos e netos. Dizia que algumas pessoas nascem com fardos que não escolheram e que a gente precisa ter compaixão mesmo quando não entende. Minha família ainda vive na região. Até hoje, quando a lua está cheia e forte, a gente lembra do Marco e do sacrifício que ele fez para proteger os outros. Essa é uma história que precisa ser contada, não para assustar, mas para lembrar que até nas situações mais impossíveis, as pessoas podem escolher fazer o bem. E que às vezes o verdadeiro monstro não é quem a gente imagina. Essa história eu nunca contei para ninguém da família. E só agora, com 45 anos, que eu consigo falar sobre isso sem sentir um nó no estômago. Aconteceu quando eu tinha 19 anos, lá em 2001, numa cidade pequena no interior do Paraná. Não vou falar o nome da cidade porque ainda tenho parentes por lá e não quero que achem que eu sou maluco. Na época eu namorava a Sabrina. Era uma guria bonita, cabelo escuro até os ombros, meio tímida, mas carinhosa. A gente se conheceu numa festa junina da igreja e começou a namorar sério. A família dela tinha um sítio uns 15 quilômetros fora da cidade. O pai criava umas 50 cabeças de gado, plantava milho e soja. A mãe era bem religiosa, sempre com terço na mão, falando de novena e benzedura. E tinha o irmão da Sabrina, o Juliano, que na época devia ter uns 14, 15 anos. O Juliano sempre foi um moleque meio fechado, muito calado, evitava olhar nos olhos das pessoas. Quando eu chegava no sítio, ele meio que desaparecia. A Sabrina sempre dava desculpa. Ah, ele foi pescar no açude,
ou foi ajudar o tio na roça. Eu nem ligava muito. Adolescente é assim mesmo, né? Mas tinha uma coisa que me incomodava. Todo mês, sempre na mesma época, a Sabrina cancelava nossos encontros. Dizia que não podia sair de casa, que a família estava com problemas. Que tipo de problema? Eu perguntava. O Juliano fica muito agitado. A mãe não gosta de deixar ele sozinho quando tá assim. Na época eu achava meio estranho, mas não questionava. Família do interior tem umas manias mesmo. Agora, 20 anos depois, quando penso nisso, percebo que sempre coincidia com lua cheia. Mas na época eu era só um moleque apaixonado, não prestava atenção nessas coisas. Nessa mesma época sempre rolavam histórias na cidade sobre ataques a animais. Galinha morta com o pescoço quebrado, porco ferido com arranhões fundos, umas cabras de um vizinho que apareciam machucadas. O pessoal achava que era cachorro feroz, ou até mesmo onça, que vez ou outra desce da serra. Mas o veterinário da cidade, seu Antônio, sempre dizia que as marcas eram estranhas. Não é dente de cachorro, ele falava, e onça mata de jeito diferente. Namorei a Sabrina 2 anos e meio, mas no começo de 2003, ela começou a ficar muito nervosa, sempre olhando para os lados quando a gente saía, sobressaltando com qualquer barulho. Cancelava nossos encontros por qualquer motivo. E tinha umas marcas nos braços dela. Arranhões que ela dizia ser de cerca de arame ou de galho de árvore. Tá acontecendo alguma coisa em casa? Eu perguntava. Não é nada, é só coisa de família mesmo. Mas eu via que ela estava com medo de alguma coisa. E quando ela falava do Juliano, ficava mais tensa ainda. Em maio de 2003, a gente terminou. Ela disse que não estava conseguindo manter o namoro, que precisava se dedicar mais à família. É melhor assim, ela falou. Mas quando me deu o último abraço, ela tremeu e sussurrou. Se você encontrar o Juliano por aí, não tenta conversar com ele, tá bom? Promete? Aquilo me deixou confuso, mas prometi. Fiquei chateado com o término, claro. Comecei a sair com a turma de novo, tentei conhecer outras pessoas. Foi aí que as coisas estranhas começaram. Umas 3 semanas depois do término, comecei a ter a impressão de que alguém estava me vigiando. Era uma sensação horrível, sabe? Principalmente à noite. Eu morava com meus pais numa casa no centro e meu quarto dava para o quintal dos fundos. Várias vezes acordei de madrugada com a sensação de que tinha alguém lá fora. Olhava pela janela, mas só via as sombras das árvores. Uma noite, final de junho, acordei com barulho no quintal. Não era barulho normal de gato ou cachorro. Era pesado, desajeitado, como se alguém tivesse dificuldade para andar direito. Fui até a cozinha e espiei pela janela. Tinha alguma coisa mexendo nas sacolas de lixo. Era grande, do tamanho de uma pessoa adulta, mas se movia de um jeito esquisito. A coisa parou e levantou a cabeça na minha direção. Mesmo no escuro dava para ver os olhos. Tinha um brilho meio amarelado, como olho de bicho refletindo luz. Mas não tinha luz nenhuma para refletir. Por alguns segundos a gente ficou assim, se encarando. Depois a criatura se abaixou e correu de 4 patas, saltou a cerca dos fundos numa velocidade incrível. No outro dia o lixo estava revirado. Mas tinha um detalhe estranho. Todas as sacolas com o resto de comida estavam intactas. Só tinha sumido uma camisa velha que minha mãe tinha jogado fora e um pente que eu perdi, que na terra molhada, perto da cerca, tinha pegadas grandes e meio deformadas, como se a pessoa tivesse problemas nos pés. Isso aconteceu mais umas 4, 5 vezes. Sempre de madrugada, sempre a mesma coisa. E sempre sumia alguma coisa minha. Nada de valor, só coisas pessoais. Meu pai falou em chamar a polícia, achando que era ladrão. Mas que ladrão ignora uma bicicleta nova e rouba pente usado? Foi numa quinta-feira, final de julho, que eu descobri quem era. Tinha saído com uns amigos, voltei para casa quase meia-noite. Quando dobrei na minha rua, vi uma pessoa parada na frente do portão. Era o Juliano. Ele estava ali parado, olhando para casa. As roupas estavam sujas, rasgadas e ele parecia diferente. Mais magro, meio curvado, e respirava ofegante, como se tivesse corrido muito. Juliano, falei. Que você tá fazendo aqui, cara? Ele demorou para responder. Ficou me olhando de lado como bicho assustado. Aí reparei que ele estava descalço, com os pés machucados e cheios de lama. Sua irmã sabe que você tá aqui? Perguntei. Aí ele falou com a voz rouca. Ela não manda em mim. Foi nessa hora que tudo começou a fazer sentido na minha cabeça.
Os sumiços do Juliano, os problemas que a família tinha todo mês, os animais atacados, as datas que sempre batiam. Juliano, falei devagar, vai pra casa, cara. Sua família deve estar te procurando. Ele fez um som estranho na garganta, meio gemido, meio rosnado, e começou a andar de um lado pro outro na frente do portão, como bicho enjaulado. Você largou ela, ele disse, e a voz saiu diferente, mais grossa. Ela chorou por sua causa. A gente terminou numa boa, respondi já meio nervoso. Não foi por briga. Mentira, ele rosnou. Você magoou ela. Aí ele começou a andar na minha direção e percebi que tinha alguma coisa muito errada. O jeito dele se mover, meio agachado, balançando os braços. E o cheiro, um cheiro animal, selvagem, que ficou mais forte quando ele se aproximou. Quando ele chegou perto, vi que as unhas dele estavam crescidas e sujas, e tinha alguma coisa errada com o rosto, mas estava escuro demais para ver direito. Você vai pagar por ter feito ela chorar, ele disse. Não pensei duas vezes. Corri para dentro de casa, tranquei tudo e gritei para os meus pais. Falei que tinha um cara estranho no portão tentando entrar. Meu pai pegou a espingarda e foi ver. Mas quando chegamos na janela não tinha mais ninguém. Só umas marcas arranhadas na tinta do portão. No outro dia mesmo fui na delegacia. Contei para o delegado que o irmão da minha ex tinha me ameaçado e tentado invadir minha casa. Ele disse que ia dar uma passada no sítio para conversar com a família. Uma semana depois ele apareceu na minha casa. Disse que tinha ido no sítio, mas a família tinha se mudado. Venderam tudo correndo e foram para o Mato Grosso, ele explicou. Os vizinhos contaram que eles saíram de uma hora para outra, nem se despediram de ninguém. E falaram alguma coisa sobre o Juliano? Perguntei. O delegado ficou sério. Rapaz, o vizinho mais próximo disse uma coisa estranha. Falou que nas últimas semanas eles ouviam uns barulhos estranhos vindo de lá, tipo briga, gritaria, e que viram a família saindo com o menino meio controlado, sabe? Como se tivessem amarrado ele ou dado remédio. Nunca mais soube deles. Nunca mais vi a Sabrina nem o Juliano. Mas depois que eles foram embora, os ataques aos animais pararam completamente. A cidade ficou tranquila. Anos depois, já casado, contei essa história para minha sogra, que entendia de rezas e essas coisas. Ela ficou séria e fez o sinal da cruz. Meu filho, tem família que se mete com coisa que não devia, ela disse baixinho. Às vezes por desespero, às vezes por ignorância. Fazem trabalho, pacto, essas coisas, mas sempre dá problema. Que tipo de trabalho? Perguntei. Trabalho para resolver o que não tem solução normal, ela respondeu. Para curar doença que médico não cura, para resolver problema de dinheiro, para segurar marido. Mas essas coisas sempre cobram preço. E quando cobram, cobram da família toda. Não sei se era isso mesmo. Só sei que depois que eles foram embora, nunca mais aconteceu nada parecido na região. Hoje eu tenho 45 anos. Sou casado, tenho 2 filhos, moro em outra cidade. Trabalho numa empresa de logística, vida normal. Mas às vezes, quando tá lua cheia e eu ouço algum barulho estranho no quintal, lembro daquela época. E fico pensando, será que o Juliano conseguiu se livrar daquilo? Será que a família achou um jeito de ajudar ele? Ou será que eles ainda estão por aí em algum lugar isolado, tentando controlar uma coisa que saiu do controle faz tempo? São perguntas que eu prefiro não responder, porque algumas coisas, quanto mais você pensa, mais você atrai para perto de você. E tem coisas que é melhor deixar bem longe mesmo. Olá, alquimista sobrenatural, tudo bem? Irei contar para você e para todos os inscritos aqui a história que meu pai contava. Meu pai morreu há 5 anos, mas ainda lembro perfeitamente da história que ele me contava quando eu era criança. Ele sempre falava que tinha acontecido de verdade, que não era invencionice. E pelo jeito que ele contava, acordando gritando no meio da noite até os 50 anos, eu acreditava. Aconteceu em 1979, quando meu pai tinha 18 anos e trabalhava numa fazenda em Mato Grosso do Sul. Era o primeiro emprego dele, vaqueiro da fazenda Santa Helena, do seu Benedito Carvalho. Meu pai sempre começava a história assim. Filho, teve uma época na minha vida que eu pensei que sabia de tudo, que era corajoso, que podia enfrentar qualquer coisa. Foi isso que matou meu amigo. A fazenda era grande, isolada, umas 1000 cabeças de gado.
Em março de 79, o dono viajou para São Paulo por 3 semanas. Antes de partir, deixou bem claro: qualquer problema com bicho atacando a criação, você resolve. Se eu voltar e tiver prejuízo grande, você tá demitido. Era uma pressão danada pro moleque que meu pai era. Ele precisava daquele emprego. Tudo correu bem na primeira semana. Até que começaram os ataques. Primeiro foram 3 porcos no chiqueiro. Dilacerados, com o pescoço aberto, muito sangue. Mas o estranho era que parecia que alguém tinha arrancado pedaços de carne e levado embora. Não era jeito de onça, que mata e come na hora. Depois foi um bezerro que sumiu do pasto. Meu pai achou ele 2 dias depois, ou melhor, achou os restos dele. Estava eviscerado, as costelas aparecendo, e de novo pedaços de carne tinham sumido. O pior de todos foi o mandacaru, o boi reprodutor da fazenda. Um animal enorme, devia ter mais de 600 quilos. Meu pai achou ele vivo, mas com 4 sulcos fundos nas costas. Parecia que alguém tinha passado 4 facas ao mesmo tempo, meu pai sempre dizia. E as pegadas ao redor eram grandes demais para ser de onça. Quase do tamanho de pé humano, mas com marca de garra. Meu pai ficou desesperado. Se não resolvesse logo, ia perder o emprego. Foi quando ele cometeu o erro da vida dele. Pediu ajuda para o João Batista, vaqueiro experiente de uma fazenda vizinha, e para o Chico Pereira, um rapaz de 20 anos que conhecia a região. Falou que tinha uma onça grande atacando o gado, que precisavam caçar ela. João Batista ficou desconfiado desde o começo. Rapaz, essas pegadas que você falou, será que é onça mesmo? Onça não deixa resto do jeito que você descreveu. Mas meu pai insistiu. Tem que ser onça, que mais pode ser? Marcaram para a noite de lua cheia. Cada um levou sua arma. Meu pai com a espingarda calibre 20, João Batista com um 38 e Chico com uma garrucha velha. Se esconderam atrás de uns coxos de madeira perto do curral, esperando a onça aparecer. Já passava da meia-noite quando ouviram o primeiro som. Não era rugido. Era uma coisa entre gemido e rosnado, que parecia vir de vários lugares ao mesmo tempo, e tinha um cheiro no ar que meu pai nunca conseguiu esquecer. Cheiro de bicho molhado misturado com carne podre. Ele sempre dizia: "Moleque", sussurrou João Batista, "isso não é onça, a gente precisa sair daqui." Mas meu pai era teimoso. "Não, tio, se a gente correr agora, ela vai continuar atacando." Foi quando a coisa apareceu na luz da lua. Meu pai sempre parava aqui na história, respirava fundo e continuava com a voz trêmula. "Não era onça, filho. Era alguma coisa que eu nunca vi antes e nunca quero ver de novo." A criatura saiu da escuridão andando em 2 pernas, mas curvada, como se tivesse dificuldade para ficar ereta. Era maior que qualquer homem, mas no escuro era difícil ver direito o tamanho. O que mais impressionava era o jeito que ela se movia. Desajeitada, mas rápida, como se o corpo não fosse feito para andar assim. E o cheiro ficou muito mais forte. Um fedor que dava náusea. A coisa parou no meio do curral e levantou a cabeça, farejando o ar. A cabeça tinha uma forma estranha, alongada. Não era bem humana, nem bem animal. Depois virou devagar na direção onde eles estavam escondidos. Ela sabia que a gente estava lá, meu pai sempre dizia. Sabia desde o começo. Chico, que estava tão nervoso que se apressou, atirou primeiro. A garrucha velha soltou um tiro com um clarão assustador no escuro, mas errou a criatura por pouco. O som e o flash, no entanto, chamaram a atenção dela. A criatura soltou um som horrível, entre grito e uivo, que ecoou por toda a fazenda. João Batista atirou logo depois. O tiro de 38 pegou no peito da criatura, que cambaleou, mas não caiu. Meu pai disparou a espingarda, acertando em algum lugar do corpo. A criatura girou com o impacto, mas continuou de pé. O tiro do Chico a deixou furiosa. Era quando eu devia ter corrido, meu pai sempre dizia. Mas eu achei que a gente podia matar aquela coisa. A criatura se virou para eles e começou a correr. Era rápida demais, assustadora demais. O som que fazia correndo era de ossos estalando, como se o corpo tivesse quebrado por dentro. João Batista gritou: "Sai de perto!" e correu na direção da casa. Chico foi atrás dele, mas tropeçou numa pedra e caiu. Meu pai ficou para trás tentando recarregar a espingarda e não viu o Chico cair. A criatura chegou perto dele primeiro. Senti o cheiro ficando insuportável. Meu pai sempre contava. Uma quentura no ar, como se ela tivesse febre. Quando olhei para trás, ela estava bem ali, me estudando.
A criatura parou por um instante, parecendo ignorá-lo completamente. Ela estava ofegante, mas não olhava para meu pai. Ela se virou para a direção de onde o último tiro tinha vindo. O Chico. Sem pensar duas vezes, ela acelerou e correu na direção dele. Meu pai ficou paralisado pelo medo, e quando se deu conta, a criatura já tinha passado por ele e se dirigido para o Chico caído. Meu pai correu como nunca tinha corrido na vida. Chegou na casa, trancou tudo, ficou tremendo até o sol nascer. De manhã foi procurar os outros dois. Achou João Batista na fazenda dele em estado de choque. O homem estava sentado na varanda, olhando para o nada, repetindo: "Não era bicho normal, não era bicho normal." "Ah, e o Chico?" meu pai perguntou. "Chico não chegou aqui", João Batista respondeu. "Pensei que tivesse ido para a casa dele." Foram procurar o Chico. Acharam ele no mato, a uns 200 metros do curral. Ou melhor, acharam o que sobrou dele. Meu pai nunca descreveu em detalhes o que viu. Só dizia: "Tava igual aos porcos e ao bezerro, do mesmo jeito. Ele saiu da fazenda naquele mesmo dia." Quando seu Benedito voltou da viagem, meu pai inventou que tinha arranjado emprego melhor na cidade e foi embora. Só soube da morte do Chico quando voltou na cidade. A família registrou como ataque de onça. Ninguém questionou muito. Interior é assim mesmo. Bicho mata gente e a vida segue. João Batista nunca mais foi o mesmo. Começou a beber pesado, perdeu o emprego, a família. Morreu alguns anos depois, cirrose no fígado. Mas antes de morrer, sempre que bebia, ficava repetindo a mesma coisa: "Eu vi coisa que não devia existir." Meu pai carregou essa culpa para o resto da vida. Nunca mais quis saber de arma. Nunca mais entrou numa mata. Tinha pesadelos constantes até os 50 anos. Acordava gritando, suando frio, falando que a coisa estava vindo buscar ele. Ele não conseguiu comer carne por mais de 10 anos. Qualquer cheiro de sangue ou carne crua fazia ele passar mal. Minha mãe contou que nos primeiros anos de casado, ela tinha que cozinhar escondido, porque ele não aguentava nem o cheiro. E sempre que via pegadas estranhas na lama, entrava em pânico. Uma vez, quando eu tinha uns 12 anos, achamos pegadas grandes no quintal depois de uma chuva. Meu pai ficou 3 dias sem sair de casa, verificando todas as trancas a cada meia hora. O maior arrependimento da minha vida, ele sempre dizia no final da história: "Não foi ter visto aquela coisa, foi ter levado 2 homens comigo. O Chico morreu por minha causa, por minha teimosia de moleque que achava que podia resolver tudo." Durante anos eu achei que era história para me ensinar alguma coisa sobre não ser teimoso, sobre não me meter em coisa que não entendia. Até que meu pai morreu e tivemos que limpar as coisas dele. No fundo de um baú velho, dentro de um envelope lacrado que nunca tínhamos visto, achamos algumas fotos amareladas. Uma delas era dele jovem, magrinho, ao lado de 2 homens mais velhos. No verso com a letra trêmula dele estava escrito: "João Batista, eu e Chico Pereira, Fazenda Santa Helena, março de 79. E tinha uma outra foto também. Uma foto do boi Mandacaru, tirada de lado, mostrando 4 sulcos fundos e paralelos nas costas do animal. Foi aí que entendi. Meu pai nunca tinha mentido para mim. E se ele nunca mentiu sobre as fotos, sobre os nomes, sobre as datas, talvez nunca tenha mentido sobre o resto também. Tem noites que eu acordo pensando nisso. Pensando se aquela coisa ainda tá por lá, em algum lugar isolado do Mato Grosso do Sul. Pensando se ela se lembra do cheiro do meu pai e pensando por que diabos ela deixou ele vivo. Algumas perguntas é melhor não fazer. Algumas respostas a gente não quer saber. Meu nome é Pedro. Hoje eu sou caminhoneiro, mas quando era moleque, na década de 90, eu vivia com a minha família num sítio no interior de Minas Gerais. Uma vida simples, sabe? A gente plantava, criava umas galinhas. E o maior problema era a conta de luz no fim do mês. Nunca na minha vida eu ia imaginar que um bicho, uma lenda que meu avô contava, ia me tirar o sono por anos a fio. A história aconteceu numa noite de lua cheia. Meu pai, que na época já tinha uns 50 anos, foi para a cidade resolver uns negócios. Meus 2 irmãos mais velhos, que estudavam à noite, ficaram na casa da minha tia. Ou seja, no sítio só ficamos eu, que tinha uns 15 anos, minha mãe, e a cachorra da família, a Mel, uma vira-lata esperta e arisca. Lá pelas 10 da noite, minha mãe já estava dormindo.
Eu, como todo adolescente, estava no quintal deitado numa rede, curtindo o vento e a lua cheia que parecia um farol no céu. Foi quando eu ouvi o primeiro som. Não era um bicho da mata, nem a coruja de sempre. Era um rosnado baixo vindo lá do galinheiro, mas com um som de fúria que eu nunca tinha escutado. A Mel, que estava cochilando perto de mim, levantou as orelhas e soltou um latido de alerta. "O que foi, Mel?" Eu murmurei, me sentando na rede. A Mel ignorou o que eu disse e correu na direção do galinheiro. "Mel, volta aqui!" eu gritei. Mas ela já estava longe, latindo enlouquecidamente. Fui atrás dela, peguei a lanterna e me aproximei do galinheiro. O cheiro de galinha morta já estava no ar. Abri o portão e a cena que eu vi me fez tremer por inteiro. Várias galinhas estavam mortas, com as cabeças arrancadas e as vísceras expostas. Pedaços de penas e sangue estavam espalhados pelo chão. A Mel estava parada, rosnando para algo que eu não conseguia ver. De repente, a Mel parou de latir. Ela deu um passo para trás, soltou um choro assustado e se encolheu perto de mim. Foi nesse momento que eu vi, do lado de fora do galinheiro, uma sombra enorme que mais parecia um homem curvado, se movia na escuridão. A luz da lua estava atrás dela, então eu não conseguia ver os detalhes, mas a silhueta era inconfundível. Tinha orelhas pontudas e os olhos que brilhavam com uma luz vermelha me encaravam. A criatura soltou um rosnado que fez o ar tremer. Não era como o rosnado de um cachorro ou de uma onça. Era algo mais profundo, mais perverso, com um som de fúria que parecia vir direto do inferno. Eu apontei a lanterna direto para os olhos dela, para tentar cegar o bicho por um segundo. Não sei se adiantou, mas deixei a lanterna ligada e virada para o galinheiro e corri para dentro de casa, com a Mel logo atrás de mim. Chegando na sala, empurrei o sofá contra a porta e tranquei a janela. Eu estava ofegante, com o coração na boca e mal conseguia respirar. Pela janela, pude ver a criatura se aproximando da casa. Ela andava em duas pernas, mas o movimento era desengonçado. Os braços longos balançavam na frente do corpo e eu podia ouvir os sons de passos pesados e silenciosos. A criatura parou em frente à porta e farejou a madeira. Eu a escutei arranhando a porta e um som alto de garras deslizando na madeira ecoou por toda a casa. De repente o som parou. A criatura foi para a janela e eu escutei um barulho de metal rangendo. Com uma força brutal, ela entortou a grade de ferro e, em seguida, quebrou o vidro. Os cacos caíram no chão. Eu me encolhi ainda mais, fechando os olhos e esperando o fim. Foi então que ouvi o som de um motor de carro se aproximando. Era meu pai que estava chegando em casa. A criatura congelou. Ela olhou para a estrada diretamente para os faróis do carro e soltou um gemido baixo. A luz vermelha em seus olhos desapareceu. Ela me olhou uma última vez, se virou e correu para a escuridão. Quando meu pai chegou, ele me encontrou sentado no chão, tremendo e chorando. "Pedro, o que foi que aconteceu aqui?" Ele perguntou, a voz dele ecoando. Eu não conseguia falar, só apontava para a janela. Ele olhou para a porta, para a janela quebrada e para o rastro de destruição que a criatura tinha deixado. "Filho, pelo amor de Deus, não conta essa história para ninguém", ele falou. O rosto dele estava pálido. "O povo do sítio vai surtar. Vão falar que é coisa do diabo e a gente vai ser enxotado daqui. Fica quieto e a gente não fala mais nisso." Eu nunca mais vi aquela criatura. Anos depois fui para a cidade, mas nunca consegui tirar a imagem daquela noite da minha cabeça. E sempre que eu via um cachorro de alguma forma, eu me lembrava do som dos ossos se quebrando e da luz vermelha nos olhos da criatura. Eu sei que a gente vive num mundo cheio de coisas que a gente não entende. Algumas são boas, outras, como a sombra que eu encontrei naquela noite, são aterrorizantes. E a pior parte é que a gente nunca sabe quando a gente vai encontrar a próxima. Se você curtiu este vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, fazer um comentário e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito o nosso trabalho. E se você tem um relato que gostaria de compartilhar conosco, pode enviá-lo para o e-mail que está fixado no primeiro comentário ou na descrição do vídeo. Vamos adorar ler sua história.